Era uma noite densa, silenciosa, repleta de tensão no ar. Jacó estava sozinho, separado de tudo o que possuía. Ele havia enviado seus servos, seus bens, suas esposas e filhos para atravessar o rio Jaboque. Agora, restava apenas ele, no escuro, esperando pelo amanhecer. Mas ele sabia que o verdadeiro desafio não estava na escuridão daquela noite. Estava no reencontro iminente com Esaú, seu irmão, a quem havia enganado anos antes. O medo o consumia. O passado o perseguia. E foi nesse momento de angústia que algo surpreendente aconteceu. Do nada, sem aviso, um homem surgiu das sombras e o atacou. Jacó não sabia quem era. Não havia palavras, não houve apresentação, apenas o impacto do confronto. O chão de terra cedeu sob os pés dos dois enquanto lutavam. Os músculos de Jacó queimavam, seus pulmões imploravam por ar, mas ele não cedia. Ele não podia ceder. O tempo parecia se distorcer. Minutos viravam horas. A noite avançava e eles ainda estavam ali, presos em uma batalha feroz. Jacó nunca havia enfrentado algo assim. Ele já havia fugido de Esaú, enganado Labão, enfrentado dificuldades, mas essa luta, essa era diferente. O estranho não usava armas, apenas força. Mas Jacó era resistente. Seu coração pulsava com a determinação de quem passou a vida inteira lutando para sobreviver. Ele não desistia facilmente. A luta se estendeu pela madrugada, até que, num movimento inesperado, o desconhecido tocou a coxa de Jacó e a deslocou com um simples toque. O que antes era apenas uma batalha física se tornou algo muito maior. Não era um toque comum. Não era a força de um homem comum. Naquele instante, Jacó compreendeu que seu oponente não era apenas um desconhecido. Havia algo sobrenatural acontecendo. A dor era insuportável. Ele sentia o músculo pulsando, o corpo falhando. Qualquer um teria soltado naquele momento. Mas Jacó não. Pelo contrário, ele segurou ainda mais forte e, com o pouco de força que lhe restava, declarou algo que mudaria sua vida para sempre: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Foi aí que a luta tomou um novo significado. Não era apenas um embate físico, era um confronto espiritual. E então, o estranho parou. Pela primeira vez, dirigiu-se a Jacó de maneira direta. "Qual é o seu nome?" perguntou. Essa pergunta pode parecer simples, mas carregava um peso enorme. O nome Jacó significava aquele que agarra o calcanhar, um nome associado à trapaça e ao engano. Ao dizer seu nome, Jacó estava, de certa forma, reconhecendo quem ele foi até aquele momento: o enganador, o fugitivo, o homem que sempre tentou vencer pelos próprios meios. Mas naquele instante, tudo mudou. O estranho olhou para ele e disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e venceu." Jacó não havia apenas vencido uma luta física. Ele havia lutado contra seu próprio passado, contra suas limitações, contra o medo, contra tudo que o impedia de se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. Ele não saiu dali apenas com uma bênção. Saiu transformado. Seu nome, sua identidade, sua essência haviam mudado. O sol começou a nascer no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. Jacó se levantou, mas agora mancava. A marca da luta estava em seu corpo, mas a maior transformação estava dentro dele. Ele não era mais o mesmo homem. Ao atravessar o rio naquela manhã, ele não era mais Jacó, o enganador. Era Israel, o homem que lutou e venceu. E é aqui que essa história toca a nossa vida. Quantas vezes nos encontramos sozinhos no escuro, enfrentando batalhas que parecem não ter fim? Quantas vezes sentimos que estamos lutando contra algo maior do que nós? Mas talvez a verdadeira luta não seja contra as circunstâncias, e sim contra quem temos sido. Algumas bênçãos só chegam depois de uma longa batalha, depois de uma transformação profunda. Se essa história te impactou, não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e comente aqui: qual é a sua luta hoje?
E mais importante, você está disposto a não desistir até ser transformado?